Olá, que bom que você está comigo aqui no canal Conhecer para Transformar. Esse é o último episódio do livro Moral, Amor e Revelação. Esse livro faz parte do EPED 2024, que está abordando os livros de Oswaldo Polidoro. Ao longo desse ciclo, vamos falar de 21 livros, sempre dividindo em 4 episódios. Nosso objetivo é que você conheça mais sobre essas obras incríveis. Elas vão falar sobre espiritualidade, o bom comportamento, trazem advertências para as nossas vidas e muito mais. E se você quiser ganhar o livro Moral, Amor e Revelação, é só mandar uma mensagem no WhatsApp 11 9 11 32 0077. Ao longo dos 3 primeiros episódios, falamos sobre 6 casos com muitos ensinamentos. Vimos na prática como a lei de equilíbrio funciona. Na lei de equilíbrio, temos a justiça que nos fará reconhecer o caminho certo, sempre que dele nos afastarmos. Falamos também sobre a importância do amor. Nesse mundo complicado que a gente vive, ser mais fraternos e amorosos faz muita diferença. E como no caso do Abelardo, ficou claro que aos errados já basta o peso da própria culpa e dos registros negativos, não sendo produtivo para nós, e nem para as ajudas, o nosso julgamento. Para que a ajuda aconteça da melhor forma, a gente precisa seguir o caminho do amor, mas com sabedoria e sempre alinhados com as leis divinas. Também relembramos o exemplo de Jesus, que ele reforça que somos responsáveis pelas nossas próprias escolhas e diz: "Fui humilde e transmissor e vivedor da doutrina do Pai, assim como espero que sejais também os seus vivedores. Deixei a seara e a liberdade, ficando cada qual responsável pelas suas obras. Não sou o responsável pelas vossas liberdades individuais." Jesus veio nos mostrar o caminho e não para caminhar por nós. Por isso, é exemplo e não salvador gratuito de ninguém. Ele mostra, sim, como devemos viver a lei de Deus no nosso dia a dia. E sobre a lei, vimos que, perante a lei, que é o verdadeiro evangelho, não existem religiões nem sectarismos recomendados, que ela concita a moral social como instrumento de equilíbrio e harmonização, que ela concita o amor como instrumento de divinização, e que concita a revelação como instrumento de advertência, ilustração e consolo. Moral, amor e revelação. Os 3 sentidos da lei de Deus que falamos no 2º episódio e que não por acaso é o título desse livro. A lei de Deus é acima de paixões mundanas, mesmo que elas tomem um aspecto de religião. Da lei, nenhum só ceitil passará sem que tudo se cumpra. Ou seja, tudo que a gente fizer contrário à lei de Deus deverá ser reequilibrado, assim como o que a gente fizer de acordo com a lei vai ser registrado positivamente. Porque os bondosos herdam os lugares de paz e de bem, independentemente de suas crenças ou descrenças. Porque os maldosos herdam os lugares de trevas e de dor, mesmo que apresentando aqui os títulos religiosos do mundo. A justiça divina não depende da religião que seguimos. A justiça divina, que é interna, registra e age de acordo com o nosso comportamento. É isso que conta quando vamos para o plano espiritual. O que a gente fez, quais escolhas fizemos na vida, se a gente ajudou ao próximo e todas as nossas ações. No vídeo de hoje, eu vou contar sobre uma reunião que acontece no plano espiritual. Os 3 encarnados do nosso livro, o discípulo, o jovem sírio e a ex-protestante, vão em espírito escutar Jesus contar uma parábola. Mas antes, eu quero trazer um último caso. É a história do Justino. Para contextualizar sobre o Justino, o livro esclarece sobre o que é a verdade. A verdade pode ser vista pelos homens, como dizia Pitágoras, em forma de sombra. Mas, repita-se, não é sombra nem jamais poderá ser modificada pelo homem. O que se passa, o que não poderá deixar de se passar,
é que ela desce para o homem na razão direta em que o homem pode subir para ela. E continua: para aquele que vai penetrando na verdade, que se deixa por ela penetrar, aos poucos vai se elevando, vai se infusando, vai se tornando verdade. E para que os homens possam ir subindo em si mesmos, se integrando na verdade, importa que mestres, profetas e arautos façam o seu trabalho, entreguem a eles a mensagem verdadeira, indiquem o caminho a seguir, o objetivo a ser atingido. Ou seja, encontrar a verdade com o V maiúsculo depende de cada um de nós, porque os grandes mestres, irmãos mais evolutivos, já vieram por diversas encarnações entregar essas informações. Mas às vezes, como o caso do Justino, que a gente vai ver, podemos fazer escolhas aí na direção oposta dessas verdades divinas. Foi para baixo que nós fomos recolher a quem se achava numa região da subcrosta, agrilhoado aos erros e às tormentas que para si engendrara. Como já devem ter lido, cada qual se traslada ao desencarnar por especificação vibratória. E Justino, em que pese o nome, estava bem desajustado perante a lei de harmonia. Justino tinha sido um terrível feiticeiro e usou mal certos poderes e elementos. Quando o mensageiro chegou com os trabalhadores espirituais para ajudar, perguntaram se ele admitiria a verdade. E ele prontamente questiona sobre qual verdade eles estavam falando, se achando esperto. Então ele é esclarecido. Justino, a verdade é a escola, é um instrumento de discernimento. Por ela vai o filho no encalço do Pai Divino. Por isso mesmo, a verdade se apresenta com as duas facetas, sempre revela os dois polos, a natural ambivalência que os conceitos de bem e mal demonstram. Através da verdade, lembre-se, o filho vai descobrindo tudo quanto existe e pelo conhecimento, pela ciência, decide tomar a estrada certa, o caminho que conduz à divinização. Em Deus, a verdade é integralmente luz, glória e poder. Mas na emanação, ela se apresenta ambivalente ou bipolar. É pela força dos contrários que a providência faz os espíritos conhecerem o caminho do céu. Se você conhecesse filosofias, eu diria como disse Platão: o que é verdadeiro, bom e belo conduz ao que é divino. Ou seja, é conhecendo os polos opostos que vamos entendendo o caminho do céu. Os espíritos que estão ajudando o Justino vão mostrando que ele tinha uma visão muito limitada sobre o que era realmente a verdade. E esses ensinos são importantes para todos nós. Eles falam que a verdade no plano relativo, nesse nosso encarnado, é mostrada pela lei dos contrários ou da bipolaridade. E explicam: observe que tomando pouca água se mata a sede, enquanto que muita água mata por afogamento. Que usando bem um pouco de arsênico se tem nele poderoso fortificante, enquanto muito arsênico envenena. Que o fogo tanto serve para cozinhar e aquecer, como serve para devastar e causar os maiores prejuízos. Tudo é bom ou mal, Justino, segundo o uso que se der no plano relativo. Importa, consequentemente, saber discernir para saber usar. Olha só que conceito interessante que é colocado aqui. Tudo é bom ou mal, segundo o uso que a gente der. Ter consciência disso e saber discernir é a chave. Mas eu te pergunto, como que a gente pode ter mais consciência? O que você pode fazer para isso? Na minha visão, para ganhar mais consciência, temos que ter pelo menos duas coisas: flexibilidade e conhecimento. Eu falo flexibilidade porque é importante a gente manter essa mente aberta para conseguir ampliar o nosso olhar. Ao contrário, a gente fica preso na nossa visão limitada e às vezes muito rigorosa. E é claro, conhecer. E eu vou repetir o que o Oswaldo Polidoro falava: leiam e aprendam tudo que puderem.
Para fechar o caso do Justino, trago uma advertência que ele recebeu e que vai servir para todo mundo aqui. Aos que se julgam sabidos, deixa-se que a própria vida os ensine. Jesus está a cavaleiro do reino do mundo. Está esperando Pilatos em sua luz, glória e poder, enquanto os Pilatos estão marchando para Jesus com muita lentidão, respondendo pelo crime de presunção, de onde surtem outros muitos crimes. Não se iluda, Justino, que contra a ordem divina é impossível lutar e vencer. Se quiser discutir com os homens, faça-o, mas não se iluda pensando altercar com o Pai Divino. Então, que a gente possa estar abertos aos ensinamentos que a vida nos oferece, sem sermos presunçosos em achar que a gente sabe tudo ou tentando convencer só sobre o nosso ponto de vista. Justino, depois desses esclarecimentos, foi levado a um centro de umbanda simples, sem idolatrias ou uso de feitiços. Entregamos Justino ao grande chefe, ao tutelar do centro, ao mestre dos caboclos, daqueles pretos velhos que com tanta simplicidade sabiam e sabem amar a Deus e a Jesus, como ainda não sabem fazê-lo muitos daqueles que se julgam donos da excelsa doutrina. E Justino, que fizera muita coisa feia usando leis boas, teria ali o meio próprio onde ir aplicando bem as boas leis para se reharmonizar com a grande lei de harmonia. Lá temos visto brancos opacos e pretos brilhantes, altos dignatários clericais sendo comandados por humildes e luminosos ex-escravos. Deus seja louvado sempre e sempre, porque suas leis não reconhecem rótulos nem aparências, desejando de seus filhos, acima de tudo, amor. Muito amor. E com essa fala linda, eu fecho o caso do Justino e seguimos para o último caso que vamos ver do nosso livro. Os três encarnados foram inspirados a fazerem juntos uma oração e foram conduzidos a uma grande reunião no plano espiritual. Foi uma reunião muito especial, apenas com espíritos que tinham o merecimento de estar ali. Todos estavam esperando que aparecesse um grande espírito das alturas, mas escutaram uma voz suave, meiga e penetrante bem próxima. Jesus foi surgindo daquele meio glorioso, assim como vivera no mundo. Vestido com a sua túnica opalina, tendo seu manto carmesim atravessado em diagonal, trazendo os cabelos à nazirena e não tendo os pés calçados. Era a reprodução do homem-deus, tal e qual vivera no mundo, como celeste ungido, a fim de ficar simplesmente como divino modelo para todos os dias terrícolas. É muito emocionante só da gente imaginar esse momento. Jesus estava ali com eles e disse que contaria uma parábola. Havia em certa cidade um homem que, desejando estabelecer casa de pasto e tendo de lhe pôr um nome, pôs-lhe este: a melhor comida do bairro. Tendo vindo um outro, seu vizinho, a montar casa de pasto, considerando o nome do primeiro estabelecimento, colocou-lhe este: a melhor comida da cidade. Um terceiro, tendo resolvido dedicar-se ao mesmo ramo de negócio, observando os dois primeiros títulos, anunciou-se assim: a melhor comida do país. Vindo o quarto também ali a se instalar no mesmo comércio, escreveu: a melhor comida do continente. E, por sua vez, o quinto apelou para o seguinte nome para a sua casa de pasto: a melhor comida do mundo. Eis que, vindo um outro, apenas mais esperto pelo fato de ser mais simples, escreveu no frontispício de sua casa de pasto: a melhor comida desta rua. E veio assim a suplantar a todos, porque realmente foi humilde, simples e sincero. Jesus fez um novo momento de silêncio e depois explicou o símbolo da verdade. A lei de Deus é a melhor comida. Foi dela que extraí elementos de ensino toda vez que o Pai Divino ordenou-me enviar mensageiros aos seus filhos da terra. Foi dela também que me servia em cumprimento da vontade do Pai Divino
quando estive entre vós, para vos tornar herdeiros da graça da revelação generalizada. A lei de Deus é a matriz dos livros sagrados. Fora da lei de Deus, ninguém poderá ser triunfador. Ela contém tudo em moral, contém tudo em amor, contém tudo em revelação. Os 10 mandamentos ensinam tudo sobre a conduta humana. E todo aquele que fizer por vivê-la, por dar-lhe cumprimento, virá a amar a Deus em espírito e verdade, que é o fim da jornada evolutiva, que é o fim da escalada biológica, porque a lei ensina em sua rigorosa síntese todo o programa evolutivo da alma. Após essa mensagem, Jesus foi se afastando e fizeram um encerramento daquele encontro espiritual. Eu quero encerrar esse último caso e também esse último episódio com a fala do mensageiro espiritual após esse lindo encontro com Jesus. Ele diz: como já nos havia dito ele, eis que temos dentro de nós mesmos o reino do céu, o céu que não virá com mostras exteriores. Se ele teve a lei de Deus por estrada celestial, procuremos nós também fazer o mesmo para segui-lo. Porque aquele que foi, pelo Pai Divino, colocado diante da humanidade terrícola como divino modelo, nunca terá suas palavras contraditadas. Ele pronunciou palavras de vida eterna, porque a moral, o amor e a revelação jamais passarão, ainda que passem os mundos físicos. Com esse lembrete de que temos dentro de nós toda essa potência a ser desenvolvida, que temos o exemplo de Jesus a ser imitado, que temos as verdades divinas restauradas que mostram um caminho que devemos seguir, eu quero dividir aqui com vocês para que a gente busque aprender e praticar com tudo isso, aproveitando ao máximo essa nossa vida. Não deixe de estudar. Eu te convido a ler esse maravilhoso livro que é Moral, Amor e Revelação. Nesses 4 episódios, eu tive que escolher aqui alguns casos e trazer um pouco dos conceitos para você. Mas, além disso, tem muitas outras coisas interessantes no livro que você pode ler e aprender. Então, não perde essa oportunidade. Se quiser o livro físico, é só mandar o seu nome completo e o endereço de entrega para o WhatsApp 11 911 32 0077, que você vai ganhar esse livro de presente. Se preferir baixar, é só acessar o site conhecerparatransformar.com.br e fazer o seu download. E ainda, se quiser escutar, é só entrar no Spotify e buscar o título Moral, Amor e Revelação. Faça os seus comentários nos vídeos e a gente vai continuar essa conversa por lá nas nossas mensagens. Curta o canal, faça a sua inscrição, acione o sininho para você ser informado toda vez que tiver um conteúdo novo e participe. Eu agradeço muito a oportunidade de dividir esses conhecimentos com você. Obrigada!